Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel 1. Abre lá em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 a 6 agora. Depois nós vamos usar mais alguns versículos. Eu acredito de todo o meu coração que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio que o Espírito Santo quer mesmo falar aos nossos corações nessa noite, mais uma vez. Diga amém. Diga eu creio. Diga vai ser assim. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo de número 6. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Olha aí, o texto vai dizer para a gente: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. E de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diga amém. Vamos orar mais uma vez? Você pode curvar a cabeça? Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te amamos. E te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Derrama do teu Espírito sobre nós nessa noite. E abre bem o nosso entendimento. E convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mas também da necessidade de uma vida que te glorifique nesta terra. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. Quantos vieram adorar o Senhor nessa noite? Então a adoração não é só quando você está cantando, é quando você está ouvindo a palavra e participando dela. Diga amém. Eu te convido a participar integralmente dessa palavra nessa noite. E convido você que está nos assistindo em casa a receber essa palavra, a participar dela também aí em oração. E eu quero pedir a você que a partir de agora você... aqui nesse auditório, por favor, desligue o seu celular ou coloque ele aí no silencioso, porque eu quero repetir uma palavra aí. Então, você com ele ligado é uma grande tentação de você parar de receber a palavra e fazer aquilo que não é importante. Tá bom? Diga amém. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, meu querido? Beleza? Casal muito jóia aqui, que agora está morando lá no Espírito Santo, até dançou aqui hoje, né? Que jóia. São daqui da igreja. Nós estivemos juntos semana passada lá, né? Muito bom. Diga assim: o poder do testemunho. Vamos falar melhor? Todos juntos? O poder do testemunho. Quero repartir essa palavra com você, porque há no coração de Deus, o nosso Pai, uma expectativa de que o meu e o seu testemunho possa impactar esta geração. Eu sei que muitos de vocês conhecem bem o livro do profeta Daniel, mas a palavra de Deus é sempre nova. Diga: a palavra de Deus é sempre nova. Meu irmão, eu sei que está começando o horário de verão hoje. Eu sei que alguns de vocês ainda nem deram glória a Deus, quase que não sai. Glória a Deus pelo horário de verão. Mas eu quero te convidar assim, dar um glória a Deus e mandar essa ressaca do horário de verão ir embora, porque você vai cultuar o Senhor com mais alegria hoje à noite. Vamos lá? Diga assim: Senhor, obrigado pelo horário de verão. Diga glória a Deus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que a gente não concorda, mas você tem que dar um glória a Deus também por aquilo que você não gosta, porque todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Deus é didático e Ele vai estar te ensinando com isso. Diga amém.
Então, vamos para a palavra. Diga aleluia. Eu quero que você participe comigo, porque, sabe, se você levar a sério a palavra dessa noite, eu quero dizer uma coisa, tua vida nunca mais será a mesma. Vou repetir, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas eu posso te falar algumas coisas assim que vai confrontar, mas é por amor. Eu te amo o suficiente para te dizer algumas coisas, para te despertar. Amém? Você está pronto? Então, levanta a mão e diga assim, Espírito Santo, vem. Não vou oferecer nenhuma resistência. Diga nenhuma resistência. Amém? Vamos lá então. Querido, o contexto desse texto é o seguinte. O Império Babilônico estava no seu apogeu e tinha como rei um homem muito sábio, muito culto, chamado Nabucodonosor. E ele chegou em Israel no ano 586 a.C. Pela segunda vez a Babilônia foi lá e pegou tudo, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou milhares de pessoas como escravos para a Babilônia. A Babilônia era um império tremendo. Talvez nunca mais se levantou um império tão poderoso como a Babilônia. Teve impérios mais longos, como o romano, mas não tão um apogeu tão grande como a Babilônia. E esse rei, ele disse algumas coisas. Olha aí, jovens, coloca o texto de novo para a gente aí, vamos lá? De Daniel, capítulo 1, de 3 a 6. Vai colocando no segundo versículo, ele diz assim, ele falou para os oficiais, olha, eu quero que vocês escolham alguns jovens. E quando eu falar aqui alguma dessas qualidades desses jovens, você vai dizer assim, você moça, rapaz, você homem, mulher que se considera jovem, você vai falar assim, está falando comigo mesmo. Como é que você vai falar? Mas com esse ânimo ou com esse desânimo? Diga assim, motivação é uma palavra enteos. Diga enteos. É uma palavra grega, enteos. Enteos significa em Deus. Se você está em Deus, você é alguém altamente motivado. Agora, se você não está em Deus, isso mostra que você está desanimado. Onde está teu coração hoje? Onde está teu coração? Então, vamos ver? Amém? Então, ele pede para os oficiais dele escolher alguns jovens lá em Israel. Jovens sem defeito físico. Como é que você tem que falar? Está falando comigo mesmo, diga. De boa aparência. Cultos. Inteligentes. Que dominassem vários campos do conhecimento. E que fossem capacitados para servir no palácio. Você falou a verdade? Olha lá, hein? Pelo menos pela fé, você está falando com você mesmo. Diga amém. Vamos lá. Então, o ano era 586, eles são levados para a Babilônia. O Império Babilônico, um império muito grande, poderosíssimo. Esse exército babilônico era fortíssimo. Eles eram tão fortes. Alguém já disse que por onde eles passavam marchando, nem o capim não nascia mais. É verdade, está escrito isso. Porque ele matava até o capim. Eles eram um exército muito poderoso, mas eles varreram o mundo da época. E eles dominaram da Índia à Etiópia. Esse império, quando passa a ser o Império Medo-Persa, eles estavam dominando sobre 127 povos e nações da época. 127. Agora, presta atenção. Eles escolhiam os melhores, porque eles eram caldeus. A sede do império era o Iraque hoje. A região norte do Iraque hoje. Mas eles não queriam que os melhores fossem apenas caldeus. Eles queriam os melhores dentre os povos que eles dominavam. Por isso essa escolha desses jovens. E hoje eu quero olhar um pouco para isso, não apenas para jovens, mas com todos que aqui estão. E com todos aqueles que nos assistem em casa. Porque dentre esses muitos milhares que foram levados para a Babilônia, 4 se destacaram. Diga 4. E eu quero olhar um pouquinho para a vida desses 4 jovens.
e olhar para eles e para o bom testemunho que eles deram. E eu espero que o bom testemunho deles possa falar ao meu e ao seu coração. Diga amém. Um bom testemunho fala mais alto do que milhares de palavras. Eu vou repetir, um bom testemunho fala mais alto do que milhares de palavras. Nós falamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Nós pregamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Diga assim, o que tu és? Fala bonito, o que tu és? Fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Vocês entenderam essa palavra? Essa frase diz, aquilo que tu és, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Está cheio de gente no meio gospel, no meio evangélico, que tem muito carisma, mas não tem caráter. Então, você pode pregar, você pode ter muito carisma, você pode fazer uma série de coisas, você pode ir no meio da rua gritar, mas se o teu caráter não estiver afinado com aquilo que você está pregando, isso não quer dizer nada. Por isso essa frase é tão importante. Aquilo que tu és, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Ou seja, tem que haver uma coerência entre o discurso e a prática. Diga amém. E eu quero começar logo de cara, mandando um recado a você e àqueles que nos ouvem. Presta atenção. Nós não estamos interessados em uma igreja cheia de gente sem caráter. Nós estamos interessados em uma igreja cheia, sim, mas de gente que tem o caráter de Cristo e que prega com a vida muito mais do que com as palavras. Gente que é imitador de Cristo, gente que tem o caráter de Cristo, gente que prega o que vive e vive o que prega. Prega porque vive e vive aquilo que está pregando. Eu quero sim que as pessoas apontem o dedo para você, não para dizer, ali está um mau pagador, ali está alguém que compra e não paga, ali vai alguém que faz um negócio e não honra, ali vai alguém que não cuida da família, não. Eu quero que as pessoas apontem o dedo para você sim, para dizer, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai alguém de palavra, alguém que quando fala, faz. Amém? Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, uma geração perversa, uma geração moralmente cada vez mais podre. E no meio disso, você é chamado para ser sal da terra e luz deste mundo. Diga amém. A sua posição é de luz do mundo. E aí, meu querido, eu olho para esse período aqui, era um período turbulento na história de Israel. Eu vejo que a nação foi quase que exterminada, mas esses milhares foram para lá. Presta atenção, jovem, eles tinham tudo para ser revoltados. Imagina, os pais deles, a maioria morreram. E morreram porque o exército foi lá, invadiu, matou os pais. Eles tinham tudo para se revoltarem, para ficarem rebeldes e dizer, não, vamos nos rebelar, nós vamos fazer algumas armas, vamos guardar conosco, a hora que um babilônio passar perto, a gente vai matar se tiver chance. Mas eles não fizeram isso. Eles chegaram lá e falaram, nós vamos viver a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Diga amém. Diga, é assim comigo. Você não tem que se revoltar contra nada e contra ninguém. Você tem que viver uma fé viva, firme e inabalável na palavra de Deus. Porque você foi chamado para ser um influenciador e não alguém que é influenciado pelo sistema que nos cerca. Amém? A primeira decisão deles foi de não serem influenciados. O nome deles era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes aí na língua persa. Mas os nomes originais eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles chegam lá, eu quero falar desses 4. Porque os outros milhares, eles se tornaram mais um. Olha para mim aí, jovem. Se você se tornar mais um que faz o que todo mundo está fazendo, sabe o que vai acontecer? Você vai se perder na escuridão da história e ninguém vai se lembrar de você. Mas se você se levantar para ter um testemunho de santidade, de consagração absoluta a Deus, a história de Deus vai registrar o teu nome.
E milhares de pessoas serão influenciadas por causa do teu testemunho. Quem quer viver isso, diga glória a Deus. Amém? A vontade de Deus é que o seu testemunho possa influenciar, impactar e transformar essa geração. Diga amém. Primeiro lugar, um bom testemunho é resultado de consagração ao Senhor. Posso ouvir um amém? Diga um bom testemunho. Fala bonito, está na frente. Diga um bom testemunho. É resultado de consagração ao Senhor. Se você ler, eles chegam lá. Veja, eles estavam numa outra pátria, não tinham templo, o templo deles tinha sido destruído, não tinha família, a maior parte deles, os familiares, a maioria tinham sido mortos, eles estão lá. Como eu disse, tinham tudo para serem revoltados, mas eles não se revoltam. Eles tomam uma outra decisão. Eles tomaram uma decisão de não se contaminar com o estilo de vida que era vivido no palácio, de não se contaminar nem mesmo com a comida e a bebida do próprio rei. Porque eles tomaram essa decisão, porque isso ia de encontro aos princípios e valores da fé que eles tinham em Deus. Vamos continuar a leitura no mesmo capítulo, por gentileza, meu irmão aí da projeção, a partir do verso de número 8 agora. Vou ler de 8 a 17, rapidamente. Olha, bom testemunho é resultado de consagração. Vamos ver o compromisso de consagração. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Havia uma determinação do próprio rei Nabucodonosor da comida e da bebida que esses jovens iam receber. Eram jovens especiais. E olha o que ele disse. Ele está falando sobre o rei. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de você. Ele está dizendo, ó, se eu atender o que você está pedindo aí, Daniel, minha cabeça pode rolar. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seu servo durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Diga amém. Olha o que o texto continua. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei. Trate seu servo de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Diga amém. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Diga amém. Diga amém. Eu sou muito animado para compartilhar essa palavra com você, e eu espero que você esteja muito compartilhado e receber. Diga amém. Amém? É interessante, querido. Eles tomaram uma decisão, e a decisão foi: nós não vamos seguir o sistema. Era uma palavra do rei, e como eu disse, o rei mais poderoso do mundo da época, o rei que governava todo mundo. Na visão que ele vai ter mais na frente, ele era o cabeça de ouro da estátua que ele vê a visão. Daqui um pouco a gente fala sobre isso. E ele dá uma palavra: olha, você vai tratar esses jovens aqui, vai dar a eles a mesma comida da minha mesa, o mesmo vinho da minha mesa. Viu? Olha para cá, não era vinho xinguilim, não era vinho falsificado, não era aquilo que só tinha rótulo, tinha conteúdo. Mas ele diz o seguinte, olha o que eles dizem: a mesa do rei, imagina. Eu já fui em algumas mesas aqui, em alguns casamentos, em alguns jantares, que eu falo assim: uau! E a mesa brasileira, por mais simples que seja, tem muito recurso. Todo brasileiro, ou todo não, mas a maioria da população brasileira pode ter uma mesa com arroz, feijão e bife, ou arroz, feijão e frango. Eu olho para a mesa, eu falo: rapaz, hoje mesmo lá em casa a patroa caprichou. Nem vou falar, que vocês vão... Mas tinha uma mesa lá, né, Davi? E foi ela mesma que fez. Ela é fera.
Eu dou umas aulas, ela bota em prática. Eu não sei fazer nada, eu estou brincando. Ela que sabe fazer. Mas presta atenção, a mesa brasileira é rica. Mas agora imagina a mesa do rei que governava o mundo da época, que dinheiro não era problema. Imagina isso. Olha para mim. Mas aquele jovem tinha um discernimento que o jovem dessa geração não tem. Aquele jovem de compromisso que está faltando para o jovem dessa geração. A mesa era linda, maravilhosa, mas ia de encontro à fé. E eles disseram, se vai de encontro à fé, nós não queremos. A mesa era linda, maravilhosa. Se fotografasse, colocasse aí no Instagram, ia dar um show, todo mundo ia querer ver. Olha para mim, e até não entra nesse negócio agora, que a mensagem é agora aqui com você. Vou te falar uma coisa, olha bem para mim. Olha aqui nos meus olhos, pelo óculos que eu estou usando. O diabo só te mostra a taça de ouro. Mas ele não te mostra o veneno que está lá dentro, que te mata espiritualmente. Ei, homem, eu vou falar umas coisas aqui hoje bem sérias, e é bem prática mesmo. Homem, você casado ou solteiro, deixa eu te falar uma coisa. O diabo só te mostra aquela loira ou morena siliconada. O que ele não mostra é que o teu casamento vai quebrar, é que a tua finança vai quebrar, é que você vai abrir portas espirituais para ação maligna na tua casa. E agora, olha para mim, mulher casada. O diabo só te mostra aquele personal trainer bombado, mas ele não te mostra que o teu casamento vai quebrar e que teus filhos vão ficar arrebentados e vão ficar revoltados e possivelmente cair nas drogas. Ele já está falando, é para você mesmo essa palavra. Não é outra não, Deus já está falando. É isso mesmo, essa é a palavra para você hoje à noite. Ei, moça, ele só te mostra aquele cara engomadinho, que só te trata bem quando está com você, que só tem outros interesses. O que ele não mostra é aquilo que ele é lá dentro. E que se você entrar nessa de que, não, está todo mundo fazendo. Não, pastor, a gente faz porque todo mundo faz. Você não foi chamado para fazer parte de massa de manobra. Você faz parte da família de Deus. Você não é todo mundo. Você faz parte da nação santa, do povo de propriedade exclusivo de Deus. Você é diferente. Você não é cauda, você é cabeça. Pastor, é que todo mundo faz. Esse todo mundo está indo todo mundo para o inferno. Se você continuar nessa, você vai para o inferno junto com eles. E eles não vão poder fazer nada quando você estiver em prantos e ranger de dentes por toda a eternidade. É preferível ser 4, como era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas com coragem de ser diferente e com compromisso de fazer a diferença. O que está faltando é coragem na sua vida. Para de ser medroso. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo que habita em você é de poder, é de amor e é de equilíbrio. Deus não tem nenhum compromisso com medrosos, com covardes, que não tem coragem de testemunhar, que não tem coragem de ter estilo de vida santa, que não tem coragem de dizer não ao pecado. Esses jovens, eles nos ensinam. Nós não vamos. Rei, a mesa está linda, a taça de ouro, mas nós não queremos. Por quê? Porque o veneno que está aí dentro pode matar a nossa fé. Não era veneno, mas era entrar numa cultura, num costume, em coisas que não tinha nada a ver com a fé. Posso ouvir um amém, gente? Você está entendendo a palavra? Alguns de vocês estão morrendo na fé porque têm entrado na onda deste mundo. Eu gostei muito do tema dos jovens para o ano que vem. Eles criaram uma palavra aí, né, Danilo? Foi você, né, Danilo? Acho que foi você. Isso é coisa sua, Davi.
Taigo, alguns assim, ou aquela galera lá, aqueles 5 casais. Eles criaram uma palavra, mas de verdade eu gostei. Uma palavra que não existe no dicionário, mas eles criaram uma palavra que vai ser o tema do DIP 2018. E de verdade eu gostei. Sabe qual é a palavra, o tema? Desconforme-se. Não existe. Mas a ideia é, não tome a forma. Não ande no modelo deste mundo. Amém? A igreja é o povo que foi chamado para fora. Para ser luz. No meio das trevas. Para fazer a diferença. Diga amém. Acorde seu vizinho do lado, sacode ele e fala assim, você está entendendo a palavra? Fala, então aperta o cinto que tem mais. Fala, vai ficar mais forte agora. Olha para mim. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por isso que eu gostei do tema. O tema desconforme-se, não tome a forma, não se amolde, não ande no padrão deste mundo. Nós somos na contramão da história. Milhares de jovens foram levados para a Babilônia, mas eles sumiram na escuridão da história. Porém a Bíblia menciona o nome de 4 deles. Diga amém. Segundo lugar, um bom testemunho é resultado de dedicação e de compromisso com Deus. Diga assim, dedicação. Fala comigo, dedicação. Diga, e compromisso com Deus. Agora Daniel 1, continuando, verso de número 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles. Preste atenção nisso, está diante de você. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. Presta atenção, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes, diga 10 vezes, mais sábios do que todos os sábios e encantadores do reino. Amém? 10 vezes. O rei descobre, o rei era muito inteligente e ele conversa agora, tinha passado 3 anos de treinamento, eles tinham aprendido a língua, a cultura, os costumes, e agora nessa entrevista com o rei descobre que eles eram no mínimo 10 vezes mais sábios do que todos os sábios do império da Babilônia. Amém? Salmo 119, um dos versículos vai dizer assim, que ele está exaltando, ele diz, a tua palavra me faz mais sábios do que os idosos. Agora tem 4 jovens lá que são no mínimo 10 vezes mais sábios. Quantos aqui querem vencer? Querem vencer ainda mais? Provérbios 9:10 vai dizer, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Olha, presta atenção, nessa decisão era uma decisão do rei, que eles iam comer da própria mesa, da comida do rei, do próprio vinho, mas eles receberiam um treinamento de 3 anos, mas eles rejeitaram aquela comida, aquela bebida. E o texto vai dizer que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você, jovem, moça, rapaz, e homem, mulher que está aqui, todos vocês, e aqueles que me ouvem em casa. Nós estamos vivendo numa sociedade, uma juventude acomodada, uma juventude que passa muito mais tempo em Instagram, Facebook, redes sociais, games, internet, uma juventude que não estuda, uma juventude que quer ganhar muito dinheiro sem pagar o preço. Esses jovens marcaram a história, mas deixa eu dizer uma coisa, eles tiveram que estudar, eles tiveram que aprender a língua.
Eles já falavam algumas línguas e dialetos, e agora eles aprendem muito mais. A vitória tem um preço. Não cabe mais jovem que quer vencer no mercado de trabalho e que não fala inglês, que não se esforça para falar uma outra língua, que não se esforça para fazer uma faculdade. Sabe qual é o teu problema, meu querido? É comodismo. E se você quer vencer, você vai ter que sair do comodismo. Deus não te chamou para ser alguém mediano. Deus te chamou para ser cabeça, para ser influenciador. Como é que você vai influenciar se você parou os seus estudos e nem a faculdade você não faz? Hoje eu conversei com um pai, depois do culto, ele me disse assim: meu filho fez medicina, e agora ele está na residência, ele é R2, ele já fala 4 idiomas, e ano que vem ele vai fazer R3, e ele disse, e depois ele vai para uma outra nação, e vai ficar mais um período lá fora. Não precisa ser profeta para saber que um médico desse vai ser um médico de ponta nesse país. Agora, se essa mesma pessoa faz medicina, e faz os 6 anos de medicina, mas depois não faz a residência, nem passa na residência. Aliás, cerca de 80% não passa na residência. E aí não adianta, porque não vai despontar. Imagina que você faz direito, e aí você não faz uma especialização, assim em qualquer área. Ei, no mundo competitivo que nós vivemos, vai vencer quem for mais preparado. Diga amém. Então sai do teu comodismo, toma a decisão de estudar. Quer vencer? Só uma mão levantou, porque agora comecei a pegar no pé, né? É preciso que você entenda, o texto diz que eles se tornaram conhecedores de tudo. Diga amém. Por isso eles ocuparam posição de destaque. A palavra diz que eles se destacaram. Um bom testemunho é resultado de compromisso com a santidade também, diga santidade. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga amém. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, verso 3 vai dizer: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E a última parte do verso 7 diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Diga amém. Agora diga assim comigo, diga preparação. Diga bonito, preparação. Estudos, dedicação, consagração, santidade e um bom testemunho me leva à promoção. Diga amém. Brasileiro gosta de dar jeitinho, por isso fica querendo dar jeitinho, até nos estudos. Deus não te chamou para dar jeitinho, você é um filho de Deus, você tem uma outra cultura, você tem que parar de viver de acordo com essa cultura maligna do jeitinho e passar a viver a cultura do céu, e a falar a linguagem do céu, e a viver os valores do céu na terra, e a viver na terra de acordo com o padrão da palavra de Deus. Diga, não é jeitinho brasileiro. Diga, não é jeitinho brasileiro. Diga, é a palavra de Deus. Diga, é a palavra de Deus. Porque esses jovens, dentre aqueles milhares, os outros todos não foram chamados para servir ao rei, mas esses 4 foram chamados para servir diretamente ao rei e foram promovidos pelo rei. Olha para mim, talvez você está no emprego lá, moça, rapaz, e o seu patrão fala assim, ó, se o credor ligar, se o cobrador ligar, fala que eu não estou. E aí você cai na do patrão e mente para se dar bem, para manter o emprego. Ei, meu querido, se você quer ser um homem de Deus, fale a verdade. Olha que o credor ligar e falar assim, ó, ele está assim, mas ele disse que é para eu dizer que ele não está. Ah, pastor, ele vai me demitir. Você crê ou não crê que Deus é o teu provedor? Se você crê que Deus é o provedor, pode até ser que uma porta se feche, mas eu te garanto que o Deus que sustentou o seu povo com maná 40 anos no deserto, vai te sustentar e vai abrir outras portas, porque você o honra, Ele te honrará. Diga amém. Aqueles que honram, Deus honra. Porque esses 4 jovens honraram o Senhor
com seu estilo de vida santa. Deus os fez mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Texto eu já li para vocês, Daniel 1:20. Olha para mim, vou voltar num ponto. O Senhor Jesus te estabeleceu como sal e luz dessa terra. Diga amém. Mateus 5:13, ele diz, vocês são o sal da terra. Mateus 5:14, ele diz, vocês são a luz do mundo. Mateus 5:16, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Levante sua mão e diga assim, eu fui chamado. Diga, vamos dizer melhor, diga, eu fui salvo. E levantado por Deus para influenciar e não para ser influenciado. Diga, eu fui chamado e levantado por Deus para ser cabeça e não cauda. Coloca para a gente Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. Deuteronômio 28, de 1 a 14, ele está falando das bênçãos. Deuteronômio 28, de 1 em diante, está dizendo assim, olha, se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, e você praticar todos os seus testemunhos, todos os seus estatutos, todas as suas ordenanças, o texto diz, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E ele começa a dizer, você vai ser bendito na cidade, no campo, sua esposa vai ser abençoada, seus filhos serão abençoados, suas finanças serão abençoadas. Ele vai falando tudo. Agora, coloca o verso 13. Coloca o verso 13. O verso 13 vai dizer, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E você vai estar por cima e não por baixo. É verdade isso na sua vida? É verdade isso na sua vida, meu irmão? É verdade isso na sua vida? Você é cabeça? Deus não te chamou para ser cauda. Ele não quer que você seja. Ele disse, eu te coloco como cabeça. Como alguém que influencia. Se você quer viver essa palavra, você precisa ser cabeça lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, lá onde você está, na sua empresa. Olha para mim, eu quero dizer algumas coisas bem fortes aqui hoje. Você tem que ser cabeça, inclusive, na política desse país. Na economia. Na cultura. Sabe por que está havendo uma série de coisas aí que nada tem a ver? Porque os homens de bem se calaram. E quando os homens de bem se silenciam, o mal se levanta. Você sabe por que 2% da população brasileira quer ditar as regras para 98% da população brasileira? Porque os 98% de pessoas que têm princípios cristãos estão deixando a desejar nas suas atitudes. Um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. disse as seguintes palavras: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Quando os homens de bem se calam, os maus erguem as suas vozes e se fazem ouvir. Eu quero te encorajar, se você é um homem de bem, uma mulher de bem, a levantar a sua voz e se fazer ouvir nessa nação. A ser cabeça. A ser um influenciador, formador de opinião. Mas para isso você tem que estudar. Você tem que pagar o preço, meu querido. Na linguagem de vocês mesmo, tem que ralar. Tem que parar com essa vidinha de ficar só em rede social. Tem que meter a cara no livro. Tem que meter a cara na Bíblia. Tem que comer a Bíblia. Como é que você quer ser um pastor se você não se prepara? Como é que você quer ser uma missionária, uma pastora se você não se prepara? Você está achando que é só no reteté? Que é só no pentecostalismo barato? Até você vai segurar um povo no pentecostalismo barato até quando? As pessoas mais usadas do Velho e do Novo Testamento foram as pessoas melhor preparadas. Posso ouvir um amém? Então, se você quer um dia pegar esse microfone, quer chegar onde eu estou aqui, a porta está escancarada para você. Você vai ter que se preparar. Diga amém. As pessoas não vêm aqui para ouvir outras coisas, elas vêm aqui para ouvir Bíblia. A maior necessidade da sociedade hoje é de Deus, porque não tem mais esperança em nenhum outro lugar. Não tem esperança. Mas nós temos que ter gente que seja
cabeça. Amém ou não amém? Paulo disse, no meio dessa geração corrompida e perversa, você deve brilhar como luzeiros no mundo. Diga amém. Um poderoso testemunho é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Diga amém. Um bom testemunho é resultado daqueles que têm compromisso de viver na terra de acordo com os princípios, os valores e a cultura do céu. Posso ouvir um amém? Em último lugar, o testemunho que influencia uma nação é resultado de alinhamento com o céu. Diga isso comigo, vamos lá. O testemunho que influencia uma nação é resultado de alinhamento com o céu. Não é religiosidade, não é religião, não é placa, é alinhamento com o céu. É comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Diga alinhamento. Diga de novo, alinhamento com o céu. Amém? Quantos aqui estão alinhados com o céu? Levanta a mão se você está alinhado com o céu. Pois se você está alinhado, você vai viver a cultura do céu na terra. Os valores do céu. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Quando uma lei dos homens contraria uma lei de Deus, obedece-se à lei de Deus. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Quando uma lei dos homens contraria a palavra de Deus, obedece-se à palavra de Deus. Essa foi a decisão desses 4 rapazes. As revelações do Senhor, diga comigo, as revelações do Senhor. O que? Você já cansou? Fala bonito. Ainda mais, diga as revelações do Senhor. São para os seus íntimos. Para aqueles que estão alinhados com o céu. Amém? Meu querido, as revelações para quem está alinhado com o céu. Alinhado, diga amém. Presta atenção, agora vamos usar o capítulo 2 aí de Daniel. E você vai passando algumas coisas à medida que eu for falando, tá bom? A princípio, aí agora você vai projetando Daniel 2, de 1 até 12. Daniel 2 começa dizendo uma coisa para a gente. Começa dizendo que o rei Nabucodonosor, no seu 2º ano, ele teve um sonho. Um sonho. Diga um sonho. E esse sonho é um sonho meio que misturado com uma visão. Mas como eu disse, esse rei era muito inteligente, muito sábio. E ele tomou uma decisão de não contar o sonho a ninguém. E era uma prática dos reis, antigamente, quando eles tinham um sonho, chamar os sábios. E ele contava o sonho e falava, você tem uma interpretação? E as pessoas tentavam, às vezes dava aquele enrolation e dava aquela interpretação meia boca. Só que o rei sabia que esse sonho, se ele contasse, os sábios iam enrolar. Então esse rei, ele foi muito sério, o rei Nabucodonosor. Ele disse, eu tive um sonho. E ele disse, é o seguinte, chamou os sábios todos. Eu vou dar uma tarefinha para vocês. Vocês vão me contar o sonho. E ele disse, e tem já um decreto. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho, e não interpretarem, ele disse, eu vou fazer com que vocês sejam cortados em pedaços. Pedacinho de sábio. E que as suas casas se tornem um monte de entulho. Está aí diante de você. Olha essa palavra, uma palavra urgente do rei. Ele chama os sábios, todos eles. E diz, eu tive um sonho. Vocês vão ter que dizer qual foi o sonho que eu tive. E vocês vão ter que dar interpretação. Essas são as 2 tarefas. Se vocês não fizerem, vocês vão ser cortados em pedaços. E a casa de vocês vai ser destruída e vai virar entulho. Isso significava que as famílias também seriam mortas. Agora vai para cá. E aí o texto continua. Eles chegam para o rei e ele diz, não, isso não é possível. Isso não existe. Nenhum outro rei faz isso que você está pedindo. Mas o rei disse, vocês estão querendo me enrolar. Por isso eu estou fazendo um decreto, vocês vão morrer.
E quando o texto vai andando, o texto vai descrevendo, e no versículo de número 10, sabe o que eles dizem no versículo número 10? Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Eles dizem, a outra versão diz, não há mortal que possa revelar o que você está pedindo. E o rei fica mais irado ainda. Então ele manda matar os sábios. Só que isso ia sobrar para Daniel e seus 3 amigos. E quando o oficial, agora os próximos versículos de 13 em diante, quando o oficial vai buscar Daniel e seus amigos para serem mortos, Daniel olha para aquele oficial e diz: por favor, me dá um tempo. Eu fico pensando, é como se Daniel disse: me espera até amanhã. E quando Daniel pede um tempo, ele disse: você vai me dar um tempo e eu vou dar a interpretação. Diga assim: que coragem. Diga que fé. Diga que ousadia. Os outros disseram: não há mortal que possa fazer isso. Mas o homem de Deus diz: me dá um prazo, eu vou contar o sonho e vou dar a interpretação. Diga amém. Diga: não há impossíveis para Deus. Diga: não há impossíveis para Deus. E aí o que o texto vai dizer para a gente é que naquele dia, Daniel manda um recadinho para os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: venham conosco. E eles fazem uma reunião de oração, e lá pela madrugada, o texto vai dizer para a gente que veio a revelação. A partir do verso 18 vai dizer que eles pediram misericórdia a Deus, e Deus foi misericordioso. E no verso 19 vai dizer que veio a revelação em uma visão a Daniel. Diga amém. E Daniel exalta a Deus pela revelação. E o que ele faz? No dia seguinte, bem cedo, Daniel procura aquele oficial e fala: me introduz na presença do rei. Diga amém. E Daniel é introduzido na presença do rei, estavam ali os ministros, e agora ele chega lá e fala assim: rei, eu tenho a interpretação. Diga amém. Então, se você olhar a partir do verso 26, o rei pergunta: você pode me revelar o que eu vi no sonho? E Daniel diz: o mistério que o rei exige, realmente, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Diga comigo, verso 28, diga: mas existe um Deus nos céus. Não, você pode dizer melhor, diga: mas há um Deus no céu. Ele revela os mistérios. E Ele mostrou o que vai acontecer nos últimos dias. Na verdade, o sonho de Nabucodonosor tinha vindo de Deus. Diga: de Deus. Porque se você der uma olhada no capítulo 2, verso 1, ele estava preocupado com o futuro. Ele queria saber sobre sucessão. Ele queria saber como que ia ser os reinos depois dele. E por causa dessa preocupação, Deus revelou a ele o que ia ser depois dele. Diga amém. E aí Daniel começa, a partir do verso de número 31, pode ir colocando a partir do verso 31. Daniel começa assim: rei, você estava dormindo, você teve um sonho, e aí diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, cabeça de ouro finíssimo. Ele diz: peito e braços de prata, tórax de bronze, perna de ferro, e ele diz: pés, e os pés de barro misturado com ferro. E aí ele diz mais: não era só isso, porque era um sonho misturado com a visão, lembra? E ele diz: enquanto você estava vendo essa estátua impressionante, uma pedra foi cortada na montanha, sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra veio e bateu contra a estátua, e esmiuçou a estátua, ela se transformou em pó. Ele disse mais: então veio o vento e levou o pó. E aí ele começa a dizer algumas coisas para o rei, que o rei desconhecia. Na verdade era uma revelação tremenda. E aí ele começa a dizer a partir do verso, ele diz que a estátua foi esmiuçada, mas ele continua dizendo: a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Quem é essa pedra? Quem é essa pedra? E a montanha é o quê?
essa pedra é Cristo e a montanha é o seu reino que tem se estendido por toda a terra. É isso que Daniel vai dizer. Então Daniel começa a dar a interpretação. Olha para cá. Ele diz: a cabeça de ouro é você. É você que tem o título de rei de reis. É você que o teu império é como um império de ouro. Ele diz: mas depois de você vai vir um segundo império, peito de prata e braços de prata, que foi o império Medo-Persa. Ele disse: depois desse vai vir um império que é como bronze, que os historiadores concordam que foi o império grego, com Alexandre o Grande. Ele diz: mas depois vai vir um império longo, pernas de ferro, que os historiadores estudiosos dizem que foi o império romano, que durou 1000 anos. Aí que ele diz: mas nos dias desse reino, do império romano, nos dias desse império, olha o que ele diz: o Deus do céu, verso 44, mas no dia desses reis, o Deus do céu vai suscitará o seu reino, vai implantar o seu reino, e o seu reino jamais será destruído. Esse reino não vai passar para outros povos, ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E ele continua: você viu que a pedra foi cortada sem auxílio de mão, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus, o Deus eterno, fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga de novo amém. Amém. Por que eu estou te falando isso? Esses jovens foram levados como prisioneiros de guerra. Esse jovem tinha se tornado prisioneiro de guerra, agora eles foram escolhidos para um tempo de estudo, mas agora eles são levantados. Diga amém. Diga amém. E aí, quando Daniel termina de dar a interpretação, nós temos aqui um quadro nunca visto antes. Pelo menos não conhecemos a história de nenhum monarca se ajoelhar aos pés de um servo. Mas o verso de número 46 vai dizer que o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel. Que tal esse quadro? Que tal esse quadro? O rei do mundo da época se prostrado aos pés de um escravo, que não era mais escravo. Quantos querem ser exaltados por Deus? Levanta a mão. Você precisa estar alinhado com o céu. Você não foi chamado para viver a cultura da terra para terra. Chega de cultura deste mundo no meio da igreja. Chega de cultura deste mundo te influenciando. Você foi chamado para viver a cultura do céu na terra. Sabe por que as coisas não acontecem? Você está vivendo só da terra para terra. E nós estamos falando com você, que é preciso estar alinhado com o céu. Diga alinhado com o céu. Olha, nenhum mortal podia fazer. Nesse dia, olha o que acontece. Agora o rei se prostra diante do servo e diz: o teu Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Diga amém. Diga: só Deus faz isso. Diga: só Deus faz isso. Verso 47 vai dizer uma outra coisa para a gente: que devido ao bom testemunho de Daniel e seus amigos e a revelação do sonho dada ao rei, o Senhor Deus foi glorificado e passou a ser conhecido e temido na terra. O rei agora disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses. Ele está dizendo: ele é o único Deus verdadeiro e Senhor dos reis, e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Diga amém. Essa revelação de Daniel salvou os sábios da Babilônia e as suas famílias da morte, e as suas casas de serem destruídas. E naquele mesmo dia, Daniel foi nomeado chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Presta atenção no que começa a acontecer aqui agora. Por isso que quando esses sábios agora, eles têm agora um chefe, que não adivinha, não é nada disso, que não consulta a astrologia, não é nada dessas coisas. Eles agora têm um chefe, que é Daniel, que
ora e Deus revela. Alguém que tem relacionamento com o céu, alguém que é conectado com o céu, alguém que é alinhado com o céu. E por isso esses sábios começam agora a temer o Deus do céu e passam essa fé para os seus filhos. Diga amém. Diga amém. Por isso, lá na frente, 500 anos depois de Daniel, quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, os descendentes daqueles sábios fizeram uma viagem da Babilônia até Belém para adorar o recém-nascido Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Agora vamos comigo aqui para a gente concluir orando. Próximo versículo, versículo 48, por favor. Daniel 2, 48. Daniel 2, 48 vai dizer uma coisa. O texto vai dizer: então o rei engrandeceu a Daniel. Verso 48. O rei, nessa versão, colocou Daniel num alto cargo. Deixa na versão que estava lá. Já que estava lá, obrigado. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. E ele o designou governante de toda a província da Babilônia. Diga amém. Olha o que acontece agora. Olha o que acontece agora. O rei é o rei desse império todo. Ele tem um primeiro-ministro, o nome dele é Daniel. Governador de toda a província da Babilônia. Posso ouvir um amém? Amém. Nada mal para quem chegou lá como escravo. Você pode dizer uma coisa comigo? De escravo a governador. Posso ouvir melhor? De escravo a governador. E os outros 3 assumiram o governo de províncias. Mas isso vai ficar para a segunda parte, quando eu falar dos outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai vir uma segunda parte. Sabe o que, querido? Eu estou te pregando essa palavra. Você não pode se acomodar onde você chegou. Você não pode se acomodar com o nível de conhecimento bíblico que você tem. Você tem que querer mais e mais e mais, uma sede insaciável por mais de Deus, uma fome insaciável por mais de Deus, um desejo intenso de crescer mais. Deixa eu te perguntar, você está alinhado com o céu? Você está alinhado com o céu? Qual foi a revelação que você recebeu de Deus nesses últimos dias? Nenhuma revelação vai de encontro à palavra. Mas se você está alinhado com o céu, o que o céu for fazer na terra, Deus vai te comunicar. Agora, se você está alinhado com a terra, você vai ouvir só da terra para a terra. E eu temo que a maioria dos cristãos estão alinhados apenas com a terra. E recebe só a informação da terra para a terra. Mas é do céu para a terra. Diga, é do céu para a terra. Diga, é vertical. Diga, é de cima para baixo. Diga, é do céu para a terra. Veja bem, eu quero concluir. O testemunho desses 4 jovens que foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra impactou a história desse império que governava todo mundo da época. Eles influenciaram. Por isso nós estamos aqui falando neles hoje. Você quer que o seu testemunho influencie? Diga comigo: consagração, santidade, compromisso, coragem, fé, determinação. Diga vida no altar. Diga alinhamento com o céu. Deixa eu te falar, o seu estilo de vida pode influenciar milhares de pessoas. Amém? Para isso você precisa ser revestido, possuído, ungido, movido pelo amado Espírito Santo de Deus. Ei, eu não preguei para te contar história. Eu preguei porque eu espero que Deus levante pelo menos 4 aqui hoje. Eu gostaria que Deus levantasse pelo menos 4, rapazes ou moças, homens ou mulheres, que vão dizer: Deus, não importa o preço que eu tenho que pagar. Deus, não importa o que o Senhor vai fazer na terra, coloca o meu nome.
Deus, não importa para onde a tendência da mídia está dizendo, mas eu não vou seguir a mídia. Não importa para onde que o sistema de televisão desse país está querendo que eu vá, eu não vou fazer. Não importa para onde que alguns estão querendo que eu caminhe, eu não vou fazer. E para aqueles também que vão dizer, Deus, eu vou pagar o preço da preparação, da dedicação aos estudos, da dependência do Espírito Santo. Deus, eu vou viver alinhado com o céu como nunca antes. Deus, se o Senhor precisa marcar a história dessa geração, eu quero ser alguém assim. Onde estão você? Não importa a sua idade, não importa o seu nível de comprometimento. Importa se você se coloca no altar hoje à noite. Importa se você se lança nas mãos do Espírito Santo. Importa se você diz, eu não quero uma vida religiosa. Mas se você diz, eu quero uma vida de compromisso como nunca antes, você faz o compromisso. E Ele decide te ungir, te capacitar, te encher de graça, te encher de sabedoria, mais do que aqueles que talvez estão há tempos na igreja. Vamos ficar de pé.